Olá, bem-vindo. Meu nome é Vitor Hugo e o assunto desse vídeo da Octavox é feedback. E o que é feedback, afinal? Feedback é um nome corporativo para crítica, só que uma crítica construtiva. Uma crítica com o objetivo de melhorar a performance de alguém. Mas feedback também tem a ver com elogios, tem a ver também com reforçar, também serve para reforçar comportamentos positivos. E apesar de ser um assunto que é útil para qualquer pessoa, no mundo corporativo o feedback geralmente é abordado quando se fala em liderança. E também é um dos assuntos do treinamento de liderança da Octavox. E qual é o conhecimento mais importante de um líder? Qual o conhecimento que o líder precisa ter? Um líder precisa entender de pessoas, mas não do corpo humano, nada disso. Entender do cérebro, da mente humana. Nosso assunto aqui hoje é feedback, mas eu sugiro que vocês depois vejam um vídeo que a gente fez da Octavox sobre o sistema límbico. É um filme curtinho que vai te ajudar a entender melhor essa parte que fica aqui bem no meio do cérebro e que muito provavelmente vai ser ativada quando você fizer o feedback. Vejam depois esse vídeo que ele vai complementar esse treinamento aqui, ok? Bom, próxima pergunta que a gente tem que fazer então é: por que fazer feedback? Por que devemos fazer feedback? Vamos lá. Primeira coisa. Primeiro porque o óbvio não é igual para todo mundo. Então, lá no dia a dia você vê as pessoas trabalhando e fica pensando, nossa, por que ele faz isso? É tão óbvio que não se deve fazer isso. Por que ele não faz desse jeito? É tão óbvio. O óbvio não é igual para todo mundo. Então a gente precisa fazer o feedback para que a gente alinhe os óbvios de cada um. Segunda coisa, se a pessoa não sabe o que ela precisa melhorar, como que ela vai melhorar? A gente precisa dar feedback para que ela saiba aonde ela precisa melhorar. Terceira coisa importante sobre fazer feedback é: feedback aprimora tanto quem recebe o feedback como quem está fazendo o feedback. É ótimo para os dois. Quarto, feedback melhora a comunicação e, consequentemente, melhora também o relacionamento entre as pessoas. Comunicação é uma grande parte, uma parte muito importante do relacionamento entre as pessoas. Feedback aprimora uma coisa que chama-se empatia. Empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de sentir, de perceber, de colocar no lugar do outro, sentir o que ele sente. E empatia é a base da chamada inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que tem uma correlação forte com o sucesso na vida. E fazer feedback é um bom treino de empatia que vai desenvolver sua inteligência emocional. Sexto, quando a gente se comunica bem, quando a gente dá o feedback, quando a gente alinha os óbvios, a gente alinha as ações, a gente alinha as pessoas. Imagina o seguinte, sobre alinhamento, imagina você duas pessoas empurrando o carro, só que uma para cada lado. Uma empurrando para frente, outra empurrando para trás. O carro não vai sair do lugar, tem um desperdício de energia muito grande. O feedback faz com que as pessoas empurrem o carro para o mesmo lado, ou seja, tem uma soma de energias, não tem menos desperdício de energia. Bem, convencido da importância do feedback? Agora eu vou te dar umas dicas sobre como dar feedback para as pessoas. Como a gente faz para dar feedback para as pessoas? Vamos lá. Primeiro, quando for dar um feedback, tente começar pelos pontos positivos. Comece elogiando, comece pelas coisas boas que a pessoa faz, porque dessa forma você minimiza, você reduz aquelas barreiras iniciais. A pessoa fica menos defensiva. Feedback, lembra, é um nome corporativo para crítica. E nunca é fácil receber crítica, nunca é fácil receber feedback. Por isso, se você começar com um elogio, vai abrir as portas para que a pessoa seja um pouco menos defensiva. Segundo,
Seja educado, seja polido, mas seja assertivo. A assertividade, a gente fala num outro vídeo da ActaVox, bem curtinho, sobre assertividade. Basicamente significa você dizer sim quando tem que dizer sim e não quando tiver que dizer não. Criticar e elogiar nos momentos certos. A assertividade é muito importante na hora de dar feedback. Tente sempre, quando for dar o feedback, tente sempre entender a perspectiva do outro. Aquela história da empatia, lembra? Quando for dar o feedback, se coloque no lugar do outro e tente entender por que ele faz daquela forma. Pergunte para ele e tente se colocar no lugar dele. Quarto, quando você passar dos elogios lá para os pontos de melhoria, ou seja, para as críticas, para o feedback, tente focar nos fatos. Tem uma dica aqui que eu uso em treinamento de técnicas de vendas. Em vez de se colocar numa posição antagônica dele, por exemplo, eu contra você, eu criticando você, em vendas eu falo assim, olha, não sou eu contra você, comprador. Somos nós dois contra o seu problema, para resolver o seu problema. No feedback é a mesma coisa. Tem que se colocar do lado da pessoa que está recebendo o feedback e vem cá, vamos identificar um ponto de melhoria e nós dois juntos vamos atacar esse ponto. Como é que nós conseguimos resolver esse problema juntos? Ajuda a reduzir um pouco a defensividade da pessoa, ela fica um pouco menos defensiva. Quinto, quando você falar alguma coisa, procure exemplificar. Ao longo do tempo, tente anotar exemplos para na hora do feedback você dar exemplos. Aí fica mais fácil a pessoa entender o que você está querendo dizer. Senão ela fica, mas eu não faço isso, quando que eu faço isso? Ah, lembra, em tal lugar, naquele momento, você fez dessa forma, e assim por diante. Exemplos ajudam muito e contextualizar também. Uma coisa importante no feedback é você explicar o impacto que aquela ação que você está dando feedback, aquela crítica, digamos assim, o impacto que aquilo tem para ele, para você, para a empresa, para o trabalho dele, para o desempenho, para a produtividade das pessoas. Se você explicar o que aquilo causa, fica mais fácil a pessoa entender que aquilo realmente é um ponto que precisa ser melhorado. E por último, dê sugestões. Tente mostrar a forma certa de fazer. Bom, olha, essa forma, não fala só como ele não deve fazer. Mostre também como ele deve fazer. Porque senão fica difícil. Olha, não faça assim, não faça assim, não faça assim. A pessoa não fica sem saber como que ela devia fazer. Ok? Dar feedback precisa desses cuidados. Mas receber feedback também não é nada fácil.